Olá, pessoal! Bem-vindos novamente à aula de História, a nossa segunda aula, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre um período da história da Amazônia, tá? Chamado Belle Époque. Tá? O nosso assunto hoje é a exploração do látex e a Belle Époque na Amazônia. Nosso objetivo é identificar os processos de urbanização e modernização da sociedade brasileira e avaliar suas contradições e impactos na região em que vive. Então, no nosso caso, a gente vai tratar de um período muito nosso, tá? Muito ímpar da história da Amazônia, que foi a Belle Époque, né? Primeira coisa, o que significa esse termo Belle Époque? Né? O que é a Belle Époque? Belle Époque é um termo francês, tá? Então, Belle Époque significa a bela época, traduzido do francês para o português, tá certo? A Belle Époque, do francês bela época, foi um período de grande otimismo e paz, desfrutado pelas potências ocidentais, sobretudo as europeias, entre 1871 até 1914, quando eclode a Primeira Guerra Mundial. No caso, na Amazônia, a nossa bela época, tá? Ela coincide, na verdade ela não coincide, ela acontece a partir do momento em que se iniciou a exploração do látex na Amazônia. Na Amazônia, a Belle Époque deu-se por conta do boom provocado pela riqueza proveniente da extração do látex, a borracha, extraído de árvore Ávea brasiliensis. E o período entre 1870 e 1913 foi uma época sem igual para Belém e Manaus, os centros da economia da borracha. Gente, a gente vai entender tudo isso, tá? A gente vai entender o que foi o boom da borracha, a gente vai entender do porquê que Belém e Manaus foram as beneficiadas nessa época, nesse período chamado Belle Époque, e como a Belle Époque surgiu aqui na região a partir dessa extração do látex. Vamos lá? Para quem nunca ouviu falar, o látex é uma seiva, é um líquido retirado de algumas árvores na Amazônia. Tá? O látex ele é nativo da Amazônia, quer dizer, surgiu na Amazônia. Então, essa seiva ela é encontrada em várias plantas na Amazônia. Tá? No caucho, na balata, na maçaranduba. Mas as pessoas dizem, os especialistas dizem que o melhor látex é o látex da seringueira. Tá? Então, olha aí, a gente tem uma imagem de um seringueiro extraindo o látex de uma árvore, tá certo? O látex é uma substância líquida encontrada em certas plantas. Geralmente tem cor branca, embora possa ser incolor, amarelo, alaranjado ou vermelho. Uma das plantas mais comumente associadas ao látex é a seringueira, né, cujo nome científico é Hevea brasiliensis e é nativa da Amazônia. Tá? Olha só, gente, a imagem tá, da extração do látex numa seringueira. Vocês já devem ter visto, né, por aí em jornal, em documentários ou em livros. Tá? O uso do látex, ele já era feito bem antes dos brancos chegarem, dos europeus chegarem aqui na América. Tá? Quem usava o látex eram os índios. Normalmente os índios, eles praticavam, eles faziam a extração desse látex da mesma forma como se faz ainda hoje. Tá? Riscando as árvores, depois de riscar as árvores, descendo o líquido, armazenando numa cuia. Olha só, gente, armazena na cuia, tá? Aí faz uma bolinha, igual como a gente faz com a cola branca, que a gente põe na mão e vai enrolando. Pois é, faz uma bola, mas uma bola bem grande de borracha e depois defuma. Tá? Defuma para que ela fique consistente. Tá? Antes dos europeus chegarem aqui, os índios faziam brinquedos para os curumins, faziam seringas, tá? Faziam muitos objetos utilizando látex, a borracha. Tá? Com grande espanto, os europeus perceberam que eles faziam um jogo com o látex, o chamado jogo da bola, onde a bola, quando quicava no chão, batia no chão, ela desafiava a gravidade. E isso gerou um grande espanto para os europeus. Como assim um objeto que não obedece às leis da gravidade bate no chão e sai por aí voando, né, quicando por todos os lugares? Isso impressionou tanto os europeus que eles pensaram numa forma de utilizar o látex economicamente, né?
eles começaram a querer ganhar dinheiro, gerar lucro com o uso desse produto. A ideia era usar o látex nas indústrias. Mas como eu utilizaria esse látex nas indústrias? Em quê? Em que ele serviria? Tá? A utilização da borracha foi desenvolvida em função das diversas descobertas científicas promovidas durante o século XIX. Inicialmente, o látex era comumente utilizado na fabricação de borrachas de apagar, seringas e galochas. Anos mais tarde, os estudos desenvolvidos pelo cientista Charles Goodyear desenvolveu o processo de vulcanização, através do qual a resistência e a elasticidade da borracha foram sensivelmente aprimoradas. Qual foi o maior problema encontrado pelos europeus nessa tentativa de utilizar o látex industrialmente? O grande problema era a aclimatação do látex. Em regiões muito frias, geladas, quando se produzia um objeto de látex, ele rachava. Quando esse produto do látex ia para uma região muito quente, ele derretia. Você já imaginou você andar de bicicleta aqui em Belém, num sol de 2 da tarde e seu pneu ficar pela estrada, ficar derretendo? O seu sapato, você fazendo aula de educação física, o seu sapato ficar grudando no solo, no chão do ginásio? Esse era o problema do látex. Tá? Os europeus queriam fazer produtos do látex, mas não conseguiam porque ele não se aclimatava. A aclimatação era muito ruim. Era difícil levar produtos para lugares frios porque eles iam rachar. E para lugares quentes ele ia derreter. Depois de diversas pesquisas, diversos cientistas trabalhando durante anos com látex, o Charles Goodyear, conseguiu fazer com que não ocorresse mais esse problema. Tá? A partir da vulcanização, foi a mistura de enxofre com látex em altas temperaturas, fez com que o látex não derretesse mais e nem rachasse. Foi resolvido o grande problema de aclimatação. A partir daí, começou-se a produzir produtos pequenos do látex, borrachas, suspensórios para os homens, ligas, sabe, ligas para as senhoras. Ah, professora, o que é liga? Hoje em dia a gente não usa mais ligas, mas antigamente as mulheres usavam na perna aquelas ligas para apertar as meias, tá? Então, o látex ele foi começando a ser utilizado de uma maneira muito mais densa, porque se resolveu esse problema da aclimatação. Mas o látex, ele realmente surgiu para as indústrias quando ele começou a ser utilizado nos pneus, tá? Pneus de bicicleta, pneus de carro. Então foi uma inovação. Quando essa utilização do látex na indústria automobilística iniciou, a corrida para se ter o látex da Amazônia simplesmente triplicou, tá? Milhares de pessoas vieram para cá, para a Amazônia, para poder adquirir esse produto. Tá? Normalmente, quem se embrenhava na mata para conseguir esse produto eram os chamados seringueiros. Gente, vocês têm que ter a noção de que a seringueira ela é uma árvore nativa da Amazônia. Se você entrar num seringal na Amazônia, você vai perceber que as árvores elas não estão enfileiradas uma após a outra e uma ao lado da outra. Você vai ter que andar na floresta, numa área bem grande, Normalmente, um bom seringal tinha uns 15 quilômetros. Então, dentro dessa área de 15 quilômetros, você teria que rastrear todas as seringueiras. E, no conjunto desses 15 quilômetros, todas as seringueiras formariam um seringal. Então, para você ter o látex, você teria que vir morar, tá? Ou simplesmente passar um bom tempo dentro da floresta. E quem fazia isso eram os seringueiros. Esses seringueiros, normalmente, eram nordestinos. Na época em que houve o boom, a explosão, essa produção de produtos do látex, essa procura pelo látex, estava ocorrendo uma grande seca no Nordeste. E milhares de nordestinos vieram para a Amazônia para extrair esse látex. Até porque eles tinham promessas de enriquecimento
como estava dando muito dinheiro a venda do látex, eles vinham porque eles achavam que eles iam conseguir sair da miséria que eles se encontravam no Nordeste, e eles iam conseguir vender o látex, iam conseguir gerar uma renda, iam conseguir melhorar de vida. Tá? Normalmente esses seringueiros eles vinham em navios, os chamados navios gaiola. Né? A gente olhando esse navio aí, a gente percebe como ele ainda é muito parecido com os navios que ficam navegando por aqui, pelo rio Amazonas. Né? Eu não vou citar nomes de navios, mas a gente percebe uma semelhança muito grande com os nossos navios. Né? Como eu falei para vocês, quando o seringueiro chegava aqui na Amazônia, ele achava que ele ia conseguir acumular algum dinheiro, tá? E iria conseguir melhorar de vida. Mas só que quando ele chegava aqui na Amazônia, ele esbarrava no chamado sistema de aviamento. O que é ou o que foi o sistema de aviamento? O sistema de aviamento é uma espécie de fiado. A pessoa ela pegava mercadorias, pegava alimentos. A gente pode falar no feijão, a gente pode falar na farinha, né? Farinha que já era um alimento importante aqui na Amazônia. A gente pode falar do arroz, tá? Então eles pegavam esses alimentos fiado, tá? E traziam lá para o seringal, lá para o meio da mata. Eles antecipavam, olha, eu quero uma saca de farinha, meia saca de farinha, eu quero querosene, eu quero quinino, né, remédio para dor de barriga. Então, eles fiavam e traziam. Quando eles iam pagar esses produtos, né, a pessoa que fiava para eles, que aviava para eles, cobrava muito mais caro do que a mercadoria custava. Então, eles acabavam se endividando, porque eles facilitavam o fiado, o aviamento da mercadoria, mas na hora de cobrar, eles cobravam muito caro. Aí, a gente observando aqui, olha, como funcionava esse sistema de aviamento. O seringueiro, tá? O seringueiro, ele vai até um armazém, que normalmente fica próximo aos seringais ou dentro do seringal, fiava, né, aviava o produto, tá? Esse produto era mandado pelas casas aviadoras que ficavam em Manaus e Belém, que tomavam capital do mercado externo, tá? Então, pegavam dinheiro, compravam produtos nas casas aviadoras em Manaus e Belém, mandavam para os armazéns do seringal e aviavam para o seringueiro. Em troca, o seringueiro colhia o látex, as bolas de borracha, pagava a sua conta lá no armazém, tá? Os armazéns mandavam as bolas de borrachas para as casas aviadoras e de lá as bolas de borracha eram exportadas para o mercado externo. Esse mercado externo, a gente pode pontuar aqui alguns países, tá? Donos do capital, que financiavam esse sistema de aviamento. A gente pode falar na Inglaterra, que estava vivendo a sua revolução industrial, que precisava da borracha, né? Principalmente porque estava crescendo a indústria automobilística. A gente pode falar no Japão, nos Estados Unidos, na França, tá? Então, eles injetavam capital justamente para poder ter um acesso mais facilitado às bolas de borracha, tá certo? Gente, mas de alguma forma o seringueiro ele driblava esse sistema de aviamento, tá? Ele simplesmente se comprometia totalmente com as casas aviadoras no seringal, tá? Que cobravam muito caros. Mas chegando no seringal, haviam esses barcos aí que vocês estão vendo na tela, chamados de regatão. O que era o regatão? O regatão era um barco, uma espécie de barco-loja, onde alguém colocava as mercadorias dentro desse barco e levava essas mercadorias ao longo dos rios, oferecendo para os seringueiros de forma clandestina, tá, pessoal? Não era permitido esse tipo de comércio. Mas os seringueiros conseguiam comercializar muito mais barato as bolas de látex com os regatões, tá? Os regatões levavam tecidos, levavam remédio, levavam
alimentos, tudo que os barracões dos seringais ofereciam no sistema de aviamento para o seringueiro, também os regatões ofereciam a preços mais baixos. Tá? Então, quando a gente passar por aí, olhar uma loja regatão baratinho lá, né? A gente sempre fala que está barato, a gente vai lembrar desses barcos clandestinos que desciam os rios pela Amazônia justamente para fazer um comércio ali com o seringueiro. Eles desviavam uma quantidade significativa de bolas de borracha, tá? O seringueiro fazia um comércio com eles porque era muito mais facilitado, né? Era muito mais barato e eles acabavam driblando o sistema de aviamento, tá? Aí vocês veem imagens de barracões do sistema de aviamento, tá? Cheios de bola de borracha. Gente, isso daí não são ovelhas, não são blocos de pedra. As imagens estão em preto e branco porque são imagens antigas, tá? Olha só, gente. Olha o número de borracha, de rolos de borracha que eram levadas para os barracões nos seringais, tá certo? A sistemática exploração da borracha possibilitou um rápido desenvolvimento econômico da região amazônica, representado principalmente pelo desenvolvimento da cidade de Belém. Este centro urbano representou a riqueza obtida pela exploração da seringa e abrigou um suntuoso projeto arquitetônico profundamente inspirado nas referências estéticas europeias. Posteriormente, atingida a cidade de Manaus, essas transformações marcaram a chamada Belle Époque amazônica. Quando o dinheiro começou a entrar em Belém e depois atingiu Manaus, né, os beneficiados desse dinheiro começaram a mudar de gostos, mudar de costumes, começaram a importar, na verdade, costumes europeus, principalmente da França. Né? Olha, a gente observa aí o modo de vestir deles, né, o traje, o comportamento deles, os costumes deles, todos começaram a ser importados da França. A gente tem que entender que as pessoas a qual eu estou me referindo eram as pessoas beneficiadas com esse comércio do látex. Tá? Eram chamados barões da borracha, né? Eles que ficavam com o dinheiro, eles que se beneficiavam dessa venda, normalmente eram donos de seringais ou donos de barracão de aviamento, tá? Então eram eles os beneficiados, foram eles que começaram a mudar a forma de vestir, a forma de falar, eles começaram a afrancesar o costume deles, tá bom? Quando o dinheiro chegou, Belém começou a se modernizar. Gente, foram construídos palacetes, foram pavimentadas ruas, bairros foram criados. Ó, para vocês terem uma ideia, o bairro do Marco, ele foi criado nesse momento aí, né? As avenidas bem largas, tá? Sem cortiços, sem ruas pequenas, na verdade, sem pobre morando ali, tá bom? Percebam na imagem. Essa imagem, acho que todo mundo conhece, é a imagem ali da Catedral da Sé, né? As ruas bem largas, foram alargadas as ruas. Só para vocês terem uma ideia dessa vontade que eles tinham de afrancesar, né? De construir um belo aqui na Amazônia, cidades como Belém e Manaus, tá? Alargaram suas ruas. Quem morava em cortiços, quem morava em casas feias, foram afastados do centro da cidade. Foram jogados para bairros mais distantes. Por exemplo, ali na doca, né, na doca do Ver-o-Peso, quem morava ali e não tinha condições de manter uma casa bonita, uma casa pelo menos da fachada suntuosa, foi afastado. Muitas pessoas foram remanejadas, principalmente para o bairro do Telégrafo, bairros da Marambaia, porque não ficava bonito ter uma Belém chique, uma Belém rica, uma Belém suntuosa, com gente pobre enfeiando o lugar, tá? E as pessoas elas foram afastadas porque não cabiam na Belle Époque. As pessoas pobres, tá certo? A gente quase não tem registro fotográfico, né, das pessoas mais pobres, das pessoas que não foram beneficiadas com a Belle Époque aqui na Amazônia, tá? Até porque a história, ela tende a exaltar a Belle Époque, o belo, tá? Tende a exaltar o que foi construído, né? Os grandes palacetes, os grandes boulevards. Até hoje nós temos ali o Boulevard Cartier França, né?
E eles simplesmente dão voz a essa parte da história da Belle Époque. Né? Os mais pobres, eles foram afastados dessa história. Mas a gente pode resgatar isso depois a gente vai resgatar isso. Só mais um exemplo aqui para vocês de como os costumes mudaram. Olha os homens, gente, usando cartola. Imagina a gente usando meio-dia um casaco desse, pela misericórdia, né? Olha isso, pessoal. Essa mulher usando corselet. Né? Corselet era uma peça íntima que as mulheres usavam por baixo da roupa. Né? Eu nunca usei, mas pelo que eu ouvi falar, apertava demais, até a respiração era dificultada. Tá? Os grandes saraus, né, as óperas aconteciam em Belém, tá? Mas não era para todo mundo, tá bom, pessoal? Essa última imagem aí, a gente pode observar as escarradeiras. Olha, gente, a palavra escarradeira, de escarrar, escarrar. As escarradeiras, elas eram oferecidas, elas eram depositadas nas salas das casas mais abastadas de Belém. Né? Os ricos ofereciam as escarradeiras para os seus convidados. Como assim, professora, para levar? Não. Essas escarradeiras, elas eram depositadas nas salas porque antigamente, vocês devem perguntar isso para os avós de vocês, as pessoas tinham costume de mascar tabaco. Então, eles diziam que se eles mascassem tabaco, tá, eles precisavam depositar o que era mascado em algum lugar. E eles depositavam nas escarradeiras, serviam para cuspir, gente. Tá? Eles jogavam tabaco, cuspiam tabaco dentro das escarradeiras. E eles tinham o costume de puxar tudo o que tivesse nos pulmões e escarrar, jogar ali. Isso era chique, porque para eles estavam limpando o organismo deles, cuspindo, tá? Expelindo tudo que tivesse de ruim ali dentro deles. E a gente sabe que fumar, mascar cigarro, mascar tabaco, prejudica muito a saúde, né? Não é cuspindo que a gente vai se livrar dos problemas que o tabaco traz pra gente, né? Eu não fumo, graças. Como eu falei para vocês, os pobres, eles foram afastados dessa história da Belle Époque. Mas a gente pode resgatar esses pobres observando o número de prédios públicos que foram criados para receber esse povo, tá, marginalizado da Belle Époque. Aí vocês estão observando uma foto antiga do Lauro Sodré. Todo mundo já ouviu falar do Lauro Sodré, né? Aquela escola maravilhosa que fica ali na Almirante Barroso, que agora não é escola, mas a gente fala escola, que abriga a sede do Tribunal de Justiça. O Lauro Sodré foi uma espécie de internato para meninos órfãos. Tá? Os órfãos eram depositados ali. Vocês já pensaram o número de órfãos vagando, pedindo pelo centro da cidade para os ricos, incomodando os senhores e as senhoras ricas? Né? Assim como o Lauro Sodré, o Instituto Antônio Lemos, que fica lá em Santa Isabel. Eu fui uma vez nessa escola e ela é linda. Não sei se ainda serve de escola, mas o Instituto Antônio Lemos servia para abrigar as meninas. Tá? As meninas, os meninos no Lauro Sodré e as meninas no Antônio Lemos. E aí nós vemos a imagem interna de onde hoje é a Escola Militar do Exército, aqui na Almirante Barroso, o asilo de mendicância, né, Dom Macedo Costa, que abrigavam as pessoas mendigas, com problemas, tá? Ali eles eram, digamos assim, depositados. Belém feia, com gente mendigando, com órfão pedindo, não. Ninguém queria isso, tá? O grande responsável por essas obras, né, a gente pode dizer que não foi só ele, mas quando a gente fala em Belle Époque, a gente não pode deixar de falar no Antônio Lemos, tá? Ele foi uma espécie de prefeito de Belém, intendente, tá? O intendente Antônio Lemos, que aproveitou aquele momento de esplendor, de riqueza gerado pela Belle Époque para dar uma embelezada na cidade, tá? E o nome dele ficou na história como um dos melhores intendentes, um dos melhores prefeitos de Belém. Não concordo não, tá? Porque se fosse bom, ele beneficiava a todos, não só a camada dominante, tá bom?
Em 1910 tem início a concorrência da ávea brasiliense plantada na Ásia, utilizando sementes contrabandeadas e produzindo a custos muito inferiores aos da mata nativa no Brasil. Isso provoca uma queda brusca no preço do látex, tornando impossível a exploração comercial da borracha amazônica. Com isso, a fabricação de borracha brasileira entra em crise, paralisando a economia nas regiões produtoras. É o momento em que a borracha brasileira entra em concorrência com a borracha da Ásia. Percebam, gente, esse é um seringal, tá? Que foi produzido, não é um seringal nativo. É muito mais fácil você vir da sua casa, colher nesse seringal e voltar do que você se embrenhar na mata, tá bom? Isso fez quebrar a borracha da Amazônia, tá certo? Bem, pessoal, aqui acaba a nossa segunda aula. Eu espero que vocês tenham aproveitado essas informações, né? E quem sabe, quando a gente retornar, quando a gente voltar para a sala de aula, vocês possam tirar dúvidas, possam perguntar não só para mim, como todos os professores da rede municipal, com certeza vão ter informações riquíssimas sobre a Belle Époque para vocês, tá certo? Até a próxima!